No vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu resolvo um desafio técnico ou um problema de back-end de um jeito simples, porém um jeito profissional e que vai fazer sentido para você e para o nível de vaga que você está aplicando. Porque o que é o meu sentimento? Eu vejo que muitas pessoas estão errando não é por falta de um código bom, mas estão errando porque elas começam codificando sem entender o real problema. Então eu resolvi criar uma apresentação aqui que vai mostrar para vocês 6 etapas, que é as etapas que eu costumo fazer. E essas etapas acabam ficando de uma forma já automática, por isso que eu bato o olho na descrição da vaga, eu já sei como resolver, porque eu treinei isso. Então, a programação é exatamente igual à matemática. Quanto mais atividades, mais exercícios tu vai fazer, melhor tu vai ficar. E as 6 etapas, elas consistem basicamente em entender o resultado, o enunciado, aliás, levantamento das regras de negócio, modelar a solução que tu vai aplicar ao desenvolver aquela vaga, implementar com o Spring Boot de forma simples, porém profissional, e validar com os testes básicos. E o mais importante de tudo é por que a tua solução é boa para aquele nível de vaga. Então, qual que é a ideia? Eu vou mostrar aqui a apresentação que eu fiz e eu espero que vocês gostem. Antes de mostrar, não esqueçam, obviamente, de apertar aí o like deste vídeo, compartilhar em suas redes sociais, porque eu tenho certeza que é um assunto extremamente valioso. Vem comigo, bora! Vamos lá, pessoal. Então, eu bolei essa apresentação aqui na tela, que é como resolver desafios técnicos de back-end, um framework em 6 etapas para entregar soluções simples, profissionais e aderentes ao nível de vaga. A maioria dos candidatos, como eu falei, não é reprovada por falta de código, mas é reprovada por falta de modelagem. Então, nós temos aqui o erro amador, né? Que é começar a codar, o termo codar que vocês utilizam tanto, de forma imediata sem entender o problema real. Qual que seria a postura do profissional que se espera naquela empresa, né? Que ele entenda o negócio e modele o sistema antes de escrever a primeira linha de código. Esse é o principal fator de insucesso quando você vai aplicar para uma vaga e fazer o teste técnico, tá? O objetivo não é mostrar que tu conhece todos os padrões do mundo. É provar que você sabe escolher o nível certo da tua solução. Então você tem um código júnior, um código improvisado, com gambiarras, né? Com a regra de negócio toda misturada no controller, que é o que eu enxergo, né? Principalmente de algum... quando eu recebo algum código para analisar no GitHub dos meus próprios alunos e a gente tenta moldar isso e transformar isso, né? Então a gente tem que dominar o básico primeiro, que basicamente fazer um código mais simples, um código mais limpo e coeso, transportar e criar responsabilidades de forma dividida, e a gente tem que ir direto ao ponto, não adianta a gente querer inventar para transformar tudo isso em microserviços, que é desnecessário, Kafka com CRUD para CRUD simples, né? E, enfim, o over-engineer que a gente fala, né? Um grande ponto que eu coloquei aqui, ó, sobre microserviços. Vocês estão vendo? Galera, microserviços foram criados para escalar time e não escalar código, tá? Então, quando tu tem uma empresa extremamente gigante com um monte de funcionários, o que é o ideal? Você escalar isso para um microserviço para que cada time possa usufruir do seu melhor para construir aquele determinado microserviço e eles se comunicarem. Mas se a tua solução é simples, tu não precisa criar um microserviço. Quanto mais microserviços, maiores possibilidades de falha. Você vai ter mais pontos de falha aí. Então, na hora que a gente vai desenvolver um desafio técnico para a vaga, a gente precisa pensar no simples, tá? Pensar nos requisitos que a vaga te impôs. Então, vamos lá. Os passos aqui são 6 passos. Então, vocês estão vendo que eu usei alguns verbos, né? Alguns deles estão na taxonomia de Bloom, que são verbos extremamente importantes para montar objetivos específicos, né? Então a gente tem aqui, ó, o primeiro passo, né, que é o ler,
o entendimento, né, do enunciado. O segundo seria levantar essas regras de negócio, né? O terceiro, modelar a estratégia que tu vai implementar para o quarto implementar de fato com o Spring Boot. O quinto seria fazer as validações, que são os testes mais básicos, e o sexto, e não menos importante, seria defender a tua arquitetura e por que ela seria ideal para aquele determinado problema e para aquela vaga, certo? Então, se você fizer desse 1 a 6, tu vai conseguir ter sucesso na hora de tu chegar lá e apresentar a solução que tu fez, certo? Então, mais uma vez, lembrando, tentem sempre fazer o simples primeiro para depois você começar a adicionar um pouco mais de complexidade, talvez, se é isso que a vaga exige, tá certo? Vamos lá, primeira etapa aqui, né? Radiografia analítica do enunciado, só para ficar bonitinho, etapa 1. Primeira coisa, vocês podem notar que a primeira coisa que eu faço antes de resolver um desafio de vaga aqui não é abrir o IntelliJ, cara, não é abrir o VS Code, né? Eu leio o problema com calma. E cada vez que eu leio um desafio, eu percebo que existe um padrão, tá? E esse padrão é nada mais justo do que tu pegar ele e separar claramente algumas coisas, tá? Então, o que o sistema precisa fazer, o que ele não pode fazer, quais são as entradas, quais são as saídas, quais as regras estão explícitas e as regras que não estão implícitas. Essa é a parte importante do teu desafio, porque muitos desafios técnicos que você vai construir, ele tem pegadinhas. Tá? Então, às vezes, o enunciado ele pode parecer simples, mas ele esconde detalhes de validação, ele esconde comportamentos que tu vai precisar implementar, tratamentos de erro ou até mesmo restrição de negócio. Então, você tem que passar por essa etapa. Qual problema esse sistema ou esse desafio vai resolver de verdade, né? Quais as armadilhas fariam uma solução parecer correta, mas na prática estar errada? Então, esse fundamento aqui é extremamente importante, tá? Esta etapa aqui. Etapa 2, tá? Que é basicamente levantamento das regras de negócio. Depois que eu já leio, eu vou tentar, né, meio que entender e fazer esse levantamento. Eu transformo o texto do desafio em algumas regras de negócio. O que isso significa? Que eu paro de enxergar só o enunciado e eu começo a já enxergar comportamentos que tem dentro do sistema. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui que me veio aqui na mente. Se o desafio fala que um recurso ele só pode ser criado em uma determinada condição ou uma condição bem específica, isso vai virar uma regra, uma validação, uma regra de negócio. E aonde que se coloca a regra de negócio, principalmente agora, né, em 2026, com o Spring Boot, enfim, no banco, tal. No Spring Boot, se coloca a regra de negócio na camada de serviço, tá? Se ele diz que um dado ele precisa ser único, isso já nos acende um alerta para validação e persistência. Se existe mudança de status, né, fluxo, limitação ou qualquer dependência, né, entre informações, isso tudo precisa aparecer no serviço para não ficar tudo dentro do controller. Então essa é a etapa, né, essa é a ponte do eu entendi o texto e agora eu sei como eu vou implementar esse texto. Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu acho que sim, né? Depois nós temos a etapa 3, que basicamente consiste na estratégia da solução que tu vai montar, né? Então, antes de codar, geralmente eu modelo isso de uma forma bem objetiva. Eu utilizo o ScaleDraw, eu utilizo um caderno com lápis para meio que bolar o modelo. Porém, como eu já fiz muitas coisas e muitos desafios, eu acabo já tendo isso automático na minha mente, tá? O meu cérebro já tem como eu vou fazer. Já penso lá na frente, eu já tenho, porque como eu falei, programação é igual a matemática. Quanto mais você exercitar, melhor tu vai ficar. Então, nessa etapa, o que eu defino? Eu vou meio que montar a minha
P do meu projeto, que é basicamente, né, as entidades, os DTOs, os endpoints, a camada de serviço, as validações, as persistências, como eu vou tratar as exceções, os erros e como eu poderia provar que tudo aquilo funciona. Isso já vai me dar uma direção muito boa, porque quando eu penso nisso antes, né, nessa estratégia de solução visual, o código ele acaba nascendo mais consistente, né? Eu vou evitar de colocar regra no lugar errado, eu vou evitar, pessoal, de deixar o controller gordo, né, enchido, cheio de informações desnecessárias. Então vocês viram que recentemente eu fiz uma nova forma de documentar o meu controller justamente para não encher de anotações dentro do Swagger ali dentro, né? Depois que eu tenho a etapa 3, chegou o momento, né? A implementação com o Spring Boot. E o que eu faço? Eu não invento moda. Vocês vão ver que nas construções dos desafios, se ele não especifica o tipo de arquitetura que eu vou utilizar, eu utilizo arquitetura em camadas tradicional. Eu não invento. O que eu coloco dentro de cada classe, né? Um código mais claro, né? Um código mais consistente, bons nomes, sem usar o over-engineer, tá? Então, assim, mas daí o código fica um código júnior. Às vezes a empresa espera isso. Às vezes é uma vaga de sênior que tu pode desenvolver um código utilizando a arquitetura em camadas, e o que ele espera do sênior, né? Adicionar isso dentro de um Docker, criar uns testes de integração, sabe? A forma como tu vai codificar e montar o desafio, ele pode ser o mais simples possível. Na verdade, as pessoas, as empresas, elas esperam o quê? Que o problema seja resolvido, independente da forma como tu vai codificar ele, tá? Então, essa etapa aqui, etapa 4, também é bem interessante. Lembrando, ó, sem inventar moda, eu coloquei aqui. Bom, etapa 5. Basicamente, validações com os testes básicos, né? Tu nunca pode dizer que na tua máquina funciona, sabe? E, enfim, depois de implementar, eu começo a pensar nos testes. Primeiro eu abro, vocês observem também, que eu abro o REST Client do IntelliJ mesmo, do HTTP Request, e crio os endpoints tradicionais para enviar essas informações para o meu back-end e ver se de fato aprova e passa nas validações. Vocês já viram que eu também tenho um vídeo de teste de integração com o Cucumber que eu utilizo demais para testar os meus casos de uso. Tá? Então, nem sempre a gente precisa ter uma suíte gigantescas, tá certo? De testes, tá? A gente precisa testar se o fluxo principal ele funciona, né? Se o caminho feliz funciona. A gente precisa testar se as regras principais elas estão sendo respeitadas e se o cenário invalidado, eles estão protegidos, tá? Então, a gente pode começar com a camada de serviço, criar uma classe de teste para testar as camadas de serviço. Às vezes eu posso fazer testes na minha camada de controller, por que não? Tá? Então, etapa 5 é a parte de testes. E nós temos também aqui, né, a defesa. Então, tu tem que pensar como se fosse um advogado mesmo para defender por que aquela tua arquitetura e o que tu fez, de fato, ela funciona. E essa parte muita gente acaba esquecendo, porque não basta só tu codificar, né? Você precisa sempre defender a tua solução, ou seja, tu vai precisar explicar por que ela é boa para aquele nível de vaga. Talvez não seja a arquitetura mais escalável do mundo, talvez não seja o melhor sistema de mensageria, talvez tu usou algo diferente, um cache distribuído, uma observabilidade avançada, então tu precisa defender. Mas lembre-se que, né, uma boa solução, como eu comentei aqui, né, e eu até coloquei nessa apresentação, é aquela que vai resolver um problema com clareza, com organização e, claro, com coerência. Não adianta tu inventar um monte de coisa se a vaga não pede um monte de coisa, tá? Então, resumindo aqui, profissionalismo não é complicar, profissionalismo é fazer a escolha certa. Então, eu até montei um mapa mental, mas eu acho que eu consegui explicar de uma
excelente maneira aqui para vocês esse passo a passo, tá? Muita gente me pergunta assim, cara, eu tenho uma vaga de pleno para fazer, mas eu não sei se eu tenho nível de pleno, tá? A minha resposta é o seguinte, cara, se tu consegue fazer esses 6 passos, se tu consegue desenvolver alguns desafios, eu acho extremamente importante e valioso você aplicar para aquela vaga também. Isso porque tu vai testar o teu nível, tu vai se testar e tu vai começar a entender como esse tipo de vaga para pleno funciona, um exemplo. E na próxima vez tu vai estar mais preparado ainda. Então a empresa que está te contratando é que vai ter que falar para ti se tu faz parte da categoria de júnior, de pleno ou de sênior, entendeu? Deixa a empresa te explicar isso. Senão, tu vai ficar sempre com medo, tu vai ficar com um eterno medo. Bom, o vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça, pessoal, deixar o like aqui, compartilhar este vídeo em suas redes sociais e, claro, ativar o sino de notificação para que você receba mais vídeos como esse. Tamo junto demais, rapaziada. Fui!